Resumo da semana. Bom, uma semana muito movimentada na Câmara dos Deputados e para falar sobre as principais votações que os deputados fizeram ao longo desses dias, nós vamos receber o repórter Antônio Vital, que é o nosso setorista do plenário da Câmara dos Deputados. Vital, tudo bem? Olá, Márcio. Olá, ouvintes, e quem está nos assistindo também pelo YouTube, pelas redes sociais, tudo bem? Semana Maravilha, movimentada. Vital. Bom, vamos começar por um tema polêmico, já que é a questão da aprovação de novas regras para o uso e liberação de agrotóxicos no país. Esse projeto é um projeto que está tramitando há 20 anos, é um projeto de 2002, e que foi cercado sempre de muita polêmica, porque os ambientalistas criticam, apontam que esse projeto flexibiliza e torna mais rápidos as análises e o registro de novos produtos, de novos agrotóxicos, que, na verdade, esse projeto acaba mudando o nome de agrotóxico para pesticida, né? Eu vou tentar explicar aqui a posição dos dois lados, porque é muito complexo esse tema, não é simples de se acompanhar. O que esse projeto faz? Ele centraliza no Ministério da Agricultura o registro desses produtos. Hoje você tem que passar pelo Ministério da Agricultura e também pela Anvisa e pelo IBAMA. A Anvisa vai analisar o impacto desses produtos para a saúde humana e o IBAMA vai analisar o impacto desses produtos para o meio ambiente. A proposta muda, centraliza no Ministério da Agricultura, mas também não tira totalmente o papel da Anvisa e do IBAMA. Eles continuam com várias atribuições, entre elas de analisar os riscos toxicológicos apontados pelos próprios fabricantes. Então, mas a palavra final vai ser do Ministério da Agricultura. Nesse processo, se colocou também prazos para análise se algum fabricante quiser fazer um novo agrotóxico. Hoje, segundo os deputados representantes do agronegócio, esse processo pode durar até 8 anos. Aqui se coloca prazo e se coloca algumas salvaguardas e tornam o processo mais ágil, né? Entre os prazos, por exemplo, para um produto novo, o prazo passa a ser de 2 anos. Para um produto genérico, né? Quer dizer, se já tiver algum produto igual no mercado, eles quiserem fazer um outro genérico, o prazo é bem menor, é de 1 ano. E se tiver um outro idêntico, já com alguma fórmula igual a de outro já registrado, o prazo é de 60 dias. Então, se coloca prazos e se cria também outras figuras, por exemplo, um registro temporário. Se houver algum produto equivalente a outro já, por exemplo, nem todas as culturas, para o pessoal entender, né? Nem todas as culturas existem agrotóxicos próprios. Por exemplo, se você for para várias hortaliças, pimentão, etc., não existe um agrotóxico próprio para isso aí. Você tem que fazer ou adaptar um outro produto que é destinado a outra cultura, né? E esse projeto tenta resolver essa situação fazendo com que, primeiro, se houver uma associações de produtores ou de engenheiros agrônomos que peçam o uso de um agrotóxico para uma cultura para a qual não existe nenhum produto desse tipo, ele pode ser concedido. E se houver um produto que já tem registro em pelo menos 3 países da OCDE, que é aquela entidade, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também esse análise e autorização para uso desse produto será mais ágil. O que argumentam os deputados da bancada do agronegócio? Que atualmente a legislação é muito restritiva e faz com que tenha muita burocracia e demora na análise e aprovação de novos produtos. Segundo eles, isso impede, por exemplo, que seja aprovado o uso de algum agrotóxico mais moderno do que os que estão em vigor no mercado, que estão sendo usados no mercado, né? Então, assim, existem argumentos favoráveis a esse projeto e existem também argumentos contrários dos deputados ambientalistas e da oposição, que apontam que isso vai fazer com que aumente muito o número de produtos registrados. Na verdade, nos últimos anos, já houve um aumento de produtos registrados, mas principalmente o de agrotóxicos genéricos, iguais aos outros já em vigor. Então, assim, é um negócio complexo, já foi aprovado essa medida provisória, esse projeto, agora para análise do Senado. Então, eu tento colocar os dois lados, porque essa questão é muito complexa, não dá para você apontar
um vilão ou um bandido nessa história. Você, por exemplo, um dos argumentos do pessoal do agronegócio é que o Brasil tem necessidade maior do uso de agrotóxicos do que outros países, por exemplo, na Europa. Não dá para comparar o uso em outros lugares, porque nesses outros lugares o inverno destrói as pragas. Você aqui no Brasil, você tem plantio praticamente o ano todo, em praticamente todos os lugares, o que faz com que as pragas que afetam a produção precisem ser eliminadas de tanto em tanto, e argumentam que isso só pode ser feito se for feita uma análise criteriosa, porém ágil, de novos produtos no mercado. É isso, essa polêmica vai continuar. Bom, e os deputados também votaram, Vital, um projeto, na verdade, uma medida provisória com um pouco menos de polêmica e fruto, inclusive, de um acordo entre governo e oposição, que é a MP que estabelece regras para novas coberturas pelos planos de saúde. Do que se trata essa matéria, Vital? Bom, essa medida provisória obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos contra o câncer via oral em domicílio, né? E também agiliza o processo de autorização para a inclusão de novos medicamentos na lista de medicamentos obrigatórios que têm que ser fornecidos pelos planos de saúde, né? Isso diminuiu o prazo, que hoje o prazo pode chegar até 2, 3 anos, para que novos medicamentos sejam incluídos nessa lista, ou seja, para que os planos de saúde passem a ser obrigados a fornecer esses medicamentos, e hoje não existe a obrigação dos planos de saúde fornecerem esses medicamentos via oral para quimioterapia. O argumento de quem defende essa medida é de que os medicamentos orais contra a quimioterapia eles são muito mais eficientes e acabam sendo mais baratos porque evitam, por exemplo, que o paciente tenha que se deslocar ao hospital, ou seja, você precisa de menos equipe para fazer esse procedimento, você elimina também os riscos, ou pelo menos diminui bastante os riscos de que os pacientes acabem pegando alguma infecção hospitalar, etc. Mas também não foi totalmente sem polêmica, não, viu, Márcio? Porque aqui na Câmara as coisas acabam sendo discutidas nos mínimos detalhes. Por quê? Porque essa medida provisória ela foi aprovada como parte, como você falou, como parte de um acordo que envolveu o veto integral do presidente Jair Bolsonaro a um projeto parecido que já tinha sido aprovado aqui na Câmara e no Senado, que tinha sido aprovado pelo Congresso. Esse projeto tinha algumas diferenças em relação à medida provisória. Ele obrigava que o plano de saúde fornecesse esses medicamentos em 48 horas. Os planos de saúde, os deputados aliados ao governo, argumentaram que o prazo de 48 horas para fornecer os medicamentos seria inexequível, seria impossível de ser cumprido pelas empresas. Então, a medida provisória muda esse prazo para 10 dias. Tá? Mas, na prática, os dois projetos acabam dando o mesmo prazo de análise para que sejam aprovados e incluídos novos medicamentos na lista dos medicamentos obrigatórios, ou seja, reduz em relação ao prazo que é hoje, que não tem um prazo definido, né? A outra diferença é que o projeto de lei, que foi vetado, ele dispensava a análise da inclusão desses novos medicamentos pela Agência Nacional de Saúde Complementar, que é a agência que cuida dos planos de saúde. Então, houve essa polêmica, porque essa semana foi votado também esse veto presidencial, né? O veto foi mantido, mas o acordo do governo com a sua base era de que fosse mantido o veto para que fosse aprovada a medida provisória, o que acabou acontecendo. E na verdade, no geral, a maioria absoluta aqui do plenário considerou que houve um avanço, que a medida provisória é um avanço em relação ao que está em vigor hoje, e esse projeto acabou sendo aprovado. Bom, sim, e esse projeto que foi vetado e que o Congresso não derrubou o veto, não foi o único veto analisado pelos deputados e senadores essa semana, não é, Vital? Dessa vez foi derrubado um veto sobre compensações fiscais para emissoras de rádio e TV por conta da volta da propaganda partidária. Como é que foi essa discussão, Vital? A propaganda partidária na rádio e na TV, ela tinha acabado em 2017. No ano passado, houve um projeto fez com que essa propaganda voltasse, com o argumento de que é uma coisa benéfica para a democracia, que as pessoas tenham informações suficientes a respeito da plataforma dos partidos, da posição de cada partido em relação, né, às coisas que defendem, etc.
não é a mesma coisa daquele horário eleitoral. Isso aí é aquele horário destinado aos partidos, né? Cada um tem uma cota, dependendo da bancada eleita aqui na Câmara, etc., né? Mas essa propaganda é obrigatória. E como funciona é que sempre foi assim, as emissoras transmitem essa propaganda, que é feita em inserções de tanto tempo, etc., e, em troca, tem um desconto no pagamento do imposto de renda, né, equivalente à média do que faturariam naquele horário em que é exibida a propaganda. O projeto que foi original previa que essa propaganda seria paga pelos partidos usando fundo partidário. Aqui na Câmara, ele foi alterado e voltou a esse modelo mais tradicional de compensação fiscal, né? O presidente Jair Bolsonaro vetou, mas esse veto foi derrubado essa semana. Foram os dois únicos vetos que foram votados. Esse da propaganda política, partidária, e esse do câncer. Bom. Tinha mais de 20 outros vetos na pauta, e houve muito pedido para que outros fossem incluídos. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, desde o início da pandemia, deputados e senadores se reuniram numa sessão do Congresso, uma sessão conjunta. E aí não foram votados todos os vetos, porque ainda havia dúvidas a respeito, estava em fase de testes, o sistema de votação eletrônica que permitisse a votação dos deputados e senadores juntos, porque até então a Câmara fazia uma sessão separada e os senadores faziam outra sessão, né? Dessa vez houve uma evolução do sistema eletrônico de votação para que fosse feita uma sessão conjunta. Só que entre os vetos que deixaram de ser votados, tem outros que muitos deputados pediram, né? Por exemplo, tem um projeto que foi muito polêmico no ano passado, que foi aprovado, que é o que obriga o fornecimento gratuito de absorventes íntimos para mulheres carentes, né? Ou em situação de risco, por exemplo, para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua, as mulheres detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa, e esse projeto foi vetado. A bancada feminina aqui na Câmara defende que esse veto seja derrubado, né? Existem outros, por exemplo, um projeto que prevê parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas, outro que prevê um programa emergencial de retomada do setor de turismo. Teve também todos esses vetos a esses projetos muitos deputados defenderam que eles fossem derrubados. Tem também outros votos polêmicos, por exemplo, a lei que substitui a Lei de Segurança Nacional, tem uma parte que prevê punição para divulgação de fake news em eleições. Essa parte foi vetada e também muitos deputados defendem que esse veto seja derrubado. A princípio, ficou a sessão com esses outros vetos ficou para março. Bom, e voltando agora à Câmara, Vital, foram aprovados mais 3 propostas bastante importantes. A primeira delas é uma medida provisória que cria um programa habitacional específico para agentes de segurança pública, não é? Esse projeto teve deputado que apontou que há um interesse eleitoral nele, porque beneficia várias categorias de profissionais ligados à segurança pública. Vou até citar como é que ficou no final, porque a Câmara acabou aumentando o número de categorias beneficiadas. Então, vai beneficiar policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais penais, bombeiros militares, agentes penitenciários, peritos e guardas municipais. Todos eles terão direito a uma subvenção com recursos do Fundo Nacional, Fundo Penitenciário Nacional, para poder dar entrada no imóvel, sem contar que vai ter direito também a condições mais fáceis, mais ou menos parecidos com o da Casa Verde e Amarelo, né? Outras categorias também terão direito a essas condições melhores, que são agentes socioeducativos, agentes de trânsito, policiais legislativos. Eles só não poderão receber a subvenção para dar entrada. E aí o projeto faz uma referência à lei da Casa Verde e Amarela, que prevê que os beneficiários têm que receber até R$7.000. A oposição também votou a favor desse projeto. Então, foi assim, praticamente, foi ampla maioria a aprovação, só que a oposição tentou incluir também outras categorias, os servidores públicos em geral, ou algumas específicas, como, por exemplo, o pessoal de saúde. Então, essa medida provisória foi para o Senado, né? A ideia de quem defende essa medida é que ela vai proteger aqueles policiais que vivem em áreas com alto índice de criminalidade e que acabam sendo vizinhos
de pessoas que eles têm que prender ou investigar. É isso. Bom, e outra matéria votada foi um projeto que autoriza os agentes de segurança a apreenderem veículos utilizados pelo tráfico para o transporte de drogas, mesmo se esses automóveis ou caminhões sejam regularizados, não é, Vitor? Hoje, quando há uma apreensão de veículos ou móveis ou bens ligados a narcotraficantes, o juiz pode devolver esses bens se for comprovado a origem lícita deles, né? Aí esse projeto inverte essa lógica para os veículos, pode ser avião, carro, bicicleta, barco, navio. Esses veículos serão automaticamente apreendidos e vão permanecer apreendidos até o final do processo, até que não haja mais nenhum tipo de possibilidade de recurso. É isso que fala esse projeto. Os demais bens podem ser devolvidos se houver a comprovação de que foram adquiridos de maneira lícita, né, pelo acusado. Esse projeto já passou pelo Senado e agora vai para a sanção presidencial. Bom, e por último, Vital, também foi aprovado o acordo sobre a mobilidade de cidadãos na comunidade dos países de língua portuguesa. No que isso vai facilitar a vida dos brasileiros? Bom, a comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, é uma entidade que existe um apreço muito grande aqui no Congresso Nacional por essa entidade, porque deputados e senadores brasileiros sempre foram grandes defensores dessa união entre esses países, né? E a CPLP é uma entidade importante, porque, por exemplo, partiu da CPLP aquele acordo ortográfico da língua portuguesa, você lembra que tentou unificar a maneira como se escreve o português nesses países. São 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste, né, que dividem essa peculiaridade de falar o português, são os países do mundo que falam português. Esse acordo ele estabelece regras um pouco mais simples para deslocamento de pessoas entre esses países. Ele estabelece regras para estada de curta duração, para estada temporária, para visto de residência, para autorização de residência. Foi aprovado aqui pela Câmara, agora vai para o Senado, como todos os acordos internacionais que precisam passar pelas 2 casas para entrar em vigor. Muito bem, então este foi Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, trazendo para a gente o que aconteceu de mais importante na semana na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional. Vital, por enquanto, muito obrigado. A gente se fala na próxima semana. Até lá.